Os problemas relacionados à memória sempre atingiram a humanidade. Há 2000 anos antes de Cristo, os egípcios já sabiam que a memória diminuía à medida em que as pessoas envelheciam. Mais tarde, em 570 a.C., para o grande filósofo, médico, matemático da Grécia Antiga, Pitágoras, já considerava que a partir dos 60 anos já começava uma fase de declínio da mente e do corpo. E já esperava-se que algumas pessoas que sobrevivessem até essa época começassem a irem se degenerando mentalmente a um nível de bebê, tornando-se dementes. Já para Platão, Platão achava que a causa da demência é a própria velhice, porque o desempenho está fadado a ir inevitavelmente se degradando. Já agora para Cícero, que foi o filósofo e político de Roma, não acreditava que a demência era inevitável. Ele, no caso, acreditava que só ocorria com a fraca força de vontade da pessoa. Já na Idade Média, perante a teocracia da época, assim como a depressão e várias outras doenças mentais, acreditava-se que a demência era um castigo divino à pessoa devido aos pecados dela. Inclusive, algumas pessoas que sofriam com demência eram tratadas como pessoas com possessão demoníaca e algumas até foram queimadas na fogueira, acusadas de bruxaria entre o século XIV e o século XV. Tanto é que no livro O Martelo das Bruxas, que foi um livro didático para a caça às bruxas, aprovado pelo Papa Inocêncio VIII e que foi difundido pelo mundo, definia sintomas como paranoia, mania, esquizofrenia, epilepsia e demência como sinais de bruxaria. Então, na modernidade, em 1906, a doença de Alzheimer teve o seu nome devido a um médico muito conhecido que se concentrou nos estudos da neurosífilis e da demência, Alois Alzheimer, que relatou o primeiro caso ao mundo acadêmico em que, durante uma autópsia, descobriu que no cérebro de um falecido tinha várias lesões que ninguém nunca tinha visto antes, em que os neurônios pareciam atrofiados em vários lugares do cérebro e cheios de placas estranhas e fibras retorcidas enroscadas entre elas. Hoje sabemos que o Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, em que os neurônios vão se deteriorando de forma lenta, mais progressiva, provocando uma atrofia do cérebro, afetando a memória e o devido funcionamento mental, podendo gerar também confusão, mudanças de humor, desorientação no tempo e no espaço, não conseguindo mais resolver contas simples, diminuindo também a capacidade da pessoa de se cuidar, como tomar banho, fazer almoço e atividades do dia a dia, sendo uma doença terminal que afeta a saúde como um todo. Hoje, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 35,6 milhões de pessoas com doença de Alzheimer no mundo, com a tendência de o número dobrar até 2030 e triplicar até 2050. No Brasil, tendo atualmente 1,2 milhão de pessoas com o mal de Alzheimer, sendo 70% dos casos de demência. Doença essa que surge entre os 60 e 70 anos, com a tendência de piorar progressivamente, aparecendo entre 3 a 5% das pessoas com 60 a 64 anos e atingindo cerca de 40% das pessoas entre 85 e 90 anos. Recentemente, o ator global Alexandre Borges, aos 55 anos, fez uma pausa na carreira de ator para cuidar da mãe com Alzheimer. Segundo ele, a partir de 2019, ele notou que a mãe dele, com 80 anos, começou a ter problemas em se lembrar de algumas coisas, sendo que ela sempre foi muito ativa e estava apresentando lapsos de memória, falava coisas desconexas e já nem lembrava do que havia almoçado, iniciando assim um novo capítulo na vida dos dois, em que os médicos diagnosticaram ela tanto com o AVC que ela tinha sofrido, quanto com o mal de Alzheimer, sendo essa a mesma doença que a tia dele e a irmã dele também tiveram. Segundo ele já conhecia de perto essa triste doença devido à experiência que teve na família, pois é um processo muito doloroso em que a pessoa vai se desligando naturalmente. Então, ao invés de se desesperar, ele começou a tentar atualmente tirar forças para poder cuidar da mãe e deixar ela mais tranquila, ficando junto dela nesse momento difícil, em que durante a pandemia ele cuidava dela sozinho o tempo todo, limpando a casa, cozinhando, indo no mercado, dormindo na mesma cama com ela para poder supervisionar, e agora juntos eles estão enfrentando os desafios da doença. Por exemplo, agora, com ela já vacinada contra a pandemia, eles estão fazendo alguns passeios. Durante os passeios em que se esbarram com um conhecido, ao ele perceber que a fala dela está incongruente, ele completa o raciocínio dela ou muda o rumo da conversa.
Inclusive ele brinca falando que se tornou o tradutor da dona Rosalinda. E ele conta que desde cedo os pais se separaram quando ele ainda era bebê, sendo filho único por parte de mãe, estabelecendo assim desde cedo uma profunda ligação com ela, em que ele saiu de casa aos 18 anos e está agora voltando para cuidar dela. Mas, mesmo quando saiu de casa, sempre manteve contato com ela, em que ele, enquanto gravava uma novela, todos os dias ele ligava para ela para ter uma opinião, mas que agora, nesse momento, está sendo um reencontro pessoal com ela. E narra o momento atual com ela como sendo um momento de altos e baixos, em que ela está em uma cadeira de rodas, com a fala muito comprometida, interagindo apenas com expressões faciais. E em entrevista à revista Veja, tem uma parte em que ele cita um pensamento interessante sobre toda essa questão que ele está vivenciando agora ao lado da mãe. Segundo ele, dizem que cuidar de um idoso e de uma criança dá um trabalho semelhante, mas discordo. A criança a gente cria e prepara para o futuro, enquanto no caso da velhinha, com uma doença sem cura, a tensão e o desgaste são permanentes. Estou aprendendo com minha mãe a aproveitar cada instante em que vivemos ao lado de quem verdadeiramente importa, ainda que essa parceria seja cercada de crescentes limitações. O grande problema tanto do mal de Alzheimer quanto as demais doenças degenerativas é que não é fácil ver alguém amado adoecer de uma forma crescente e mudando cada vez mais em decorrência da doença. Esse é um momento realmente muito trabalhoso e por vezes desgastante, principalmente por questões financeiras do país, em que, diferente do ator, infelizmente a maioria das pessoas não podem largar o trabalho para cuidar da pessoa que tanto amam. Por isso que na maioria das vezes é necessária a colaboração de todos, tanto financeiramente, em forma de uma vaquinha ajudando a lidar com as despesas médicas que são altas, consultas, às vezes até mesmo para pagar um cuidador, quanto também principalmente em se falando de ajuda com tempo e atenção, pois geralmente chega um momento, a um estágio da doença, em que a pessoa com Alzheimer precisa de ajuda total em tudo, desde para tomar banho até para comer, às vezes até para dormir com a pessoa. Por isso que precisa da união de toda a família. É um momento em que a família realmente tem que se unir, pois uma pessoa sozinha não consegue dar conta. Geralmente gera uma grande exaustão na pessoa que está cuidando, pois diferente do que falam, não é como cuidar de uma criança. Nisso, essa única pessoa que está cuidando pode até adoecer mentalmente, ter depressão, ansiedade, estresse crônico, pois é muito trabalhoso mesmo e oferece muitos desafios que uma criança não oferece. Inclusive no Brasil, o maior problema em cuidar do mal de Alzheimer começa no diagnóstico e termina na família. Começa no diagnóstico em que muitas vezes a pessoa, quando ela está nos estágios iniciais, tenta esconder o diagnóstico. E às vezes a família não aceita e finge que não é nada, finge que não é doença. Ou quando vai atrás do diagnóstico, vai quando a doença já está bem avançada. E quando chega no estágio avançado, o problema chega na família, em que todos os cuidados acabam recaindo apenas sobre uma só pessoa, que tem que lidar tanto com os gastos quanto com os cuidados pessoais, desenvolvendo assim até algumas psicopatologias, devido ao grande estresse. Nem tanto pelos gastos financeiros, mas sim mesmo pela dedicação. Por isso que esse momento é um momento também de união. E o projeto Hoje na Psicologia apoia muito as pessoas dessa atual geração que conseguem transformar um triste momento da vida da pessoa em um momento de união e solidariedade, indo contra essa cultura de não enfrentar o mal de Alzheimer de frente, com a união de todos. Pois o momento da doença deve ser também um momento de união familiar, que é o que defendemos aqui. Por isso, super apoiamos as pessoas dessa geração que aceitam fazer parte dessa luta. E claro que o projeto Hoje na Psicologia sente muito pelo ocorrido com a senhora Rosalinda, admiramos muito a ação do ator Alexandre Borges e desejamos forças tanto a ele quanto à família, quanto também a todas as pessoas que possuem um ente querido com mal de Alzheimer. E realmente é um momento muito delicado da vida, mas, como disse o grande ator, enquanto há vida, há esperança. Tenha pena de mim, vai embora. Eu sei, mas sabe como é que é? Vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. Eu não tinha motivo nenhum para recusar, e aos beijos segui em seus braços,
e pedir pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Esse é o garoto. Eu sou garotinho. Tá certo?